Beatriz Oliveira ajustou as luvas amarelas e respirou fundo, tentando ignorar o peso do diploma de direito que parecia queimar em sua memória. 6 meses depois da formatura, e ali estava ela, uniformizada, empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores reluzentes do Hotel Beira-Mar, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro. Não era assim que havia imaginado o início de sua carreira jurídica. Por favor, alguém pode limpar o saguão principal imediatamente. A voz estridente de Márcia, a supervisora, ecoou pelo rádio preso à cintura de Beatriz. Um executivo derramou café no piso de mármore e temos o evento da construtora Almeida começando em 20 minutos. Beatriz suspirou e redirecionou seu carrinho. Estou a caminho, respondeu, desviando de um casal de turistas que a olhava como se fosse parte da decoração. O saguão principal do Hotel Beira-Mar era uma mistura perfeita de luxo clássico e modernidade, com colunas de mármore branco, lustres de cristal e uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana. Em dias normais, Beatriz admiraria a beleza do lugar, mas hoje não. Hoje cada minuto ali era um lembrete de que seu currículo havia sido rejeitado por 17 escritórios de advocacia diferentes nas últimas semanas. Avistou o café derramado próximo à recepção e começou a limpar metodicamente. Enquanto esfregava o piso, sua mente vagava para a pilha de contas em seu pequeno apartamento em Botafogo. Aluguel atrasado, parcela da faculdade ainda por quitar, e aquela sensação persistente de que talvez tivesse desperdiçado 5 anos de sua vida estudando leis e códigos que agora pareciam inúteis. Foi quando ouviu risadas masculinas, do tipo que acompanha comentários que não deveriam ser feitos em público. Beatriz ergueu levemente o rosto e viu 3 homens de terno entrando no hotel, todos exalando aquela confiança que só o dinheiro e o privilégio conseguem comprar. Então eu disse ao juiz que ele precisava rever o conceito de jurisprudência. Falava o mais alto deles, um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos perfeitamente alinhados e um terno que provavelmente custava mais que 6 meses do salário de Beatriz. Ela reconheceu imediatamente os termos jurídicos e sentiu um aperto no peito. Aquele homem falava de um mundo que deveria ser o dela. Beatriz baixou a cabeça e continuou a limpar com mais vigor, como se pudesse apagar a frustração junto com a mancha de café. Os homens passaram por ela sem sequer diminuir o passo, mas um deles, o que falava sobre jurisprudência, tropeçou levemente no balde de água que Beatriz havia posicionado ao lado. A água respingou em seus sapatos italianos impecáveis. "Mas que diabos!" ele exclamou, parando abruptamente e olhando para baixo como se tivesse sido atacado. Os outros 2 homens pararam também, observando a cena com uma mistura de divertimento e desdém. "Me desculpe, senhor", Beatriz se apressou em dizer, pegando um pano seco para oferecer. O homem a encarou com olhos frios, o tipo de olhar que pessoas poderosas reservam para aqueles que consideram invisíveis até causarem algum inconveniente. "Você tem alguma ideia de quanto custa esse sapato?" ele perguntou, sua voz controlada, mas repleta de arrogância. Beatriz sentiu o rosto queimar. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Era a primeira regra que havia aprendido em direito trabalhista. A dinâmica de poder entre empregador e empregado. A vulnerabilidade de quem precisa do emprego para sobreviver. "Eu posso limpar para o senhor", ofereceu, engolindo o orgulho. Foi quando o homem sorriu. Não um sorriso gentil, mas aquele tipo de sorriso que precede uma humilhação. "Com essa vassoura você não vai longe, sabia?", disse ele, gesticulando para o equipamento de limpeza. Talvez devesse ter estudado um pouco mais na vida. Os outros 2 homens riram, como se aquilo fosse a piada mais original do mundo. Beatriz sentiu algo quebrar dentro de si. Não era apenas a humilhação pública, era a injustiça da suposição, a prepotência de julgar uma vida inteira com base em um uniforme. Em vez de responder com raiva, Beatriz fez algo que surpreendeu até a si mesma. Colocou a mão no bolso do uniforme, tirou um cartão branco e o entregou ao homem. "Na verdade, senhor, sou advogada."
Beatriz Oliveira, bacharel em Direito pela UFRJ, OAB registrada. Estou apenas fazendo um trabalho temporário até conseguir uma oportunidade na minha área, ela falou, sua voz calma contrastando com o coração acelerado. E, por acaso, uma das minhas especializações é direito trabalhista, com foco em assédio moral no ambiente de trabalho. O sorriso arrogante do homem vacilou por um instante. Ele pegou o cartão, mais por reflexo do que por interesse, e o examinou. Beatriz havia mandado imprimir aqueles cartões logo após sua formatura, um investimento que até então parecia desperdiçado. Henrique Almeida. Ele finalmente se apresentou, seu tom mudando sutilmente. Advogado corporativo e CEO da construtora Almeida. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Os outros dois homens olhavam para qualquer direção, exceto para Beatriz. Bem, boa sorte com sua carreira, Henrique finalmente disse, guardando o cartão no bolso do paletó, em um gesto que claramente indicava que o jogaria fora na primeira oportunidade. Vamos, senhores, temos um evento para começar. E assim, eles seguiram seu caminho, deixando Beatriz ali, ajoelhada no chão de mármore, com as luvas amarelas e uma dignidade que nenhum deles jamais compreenderia. Bia, tudo bem? Perguntou Luciana, outra funcionária da limpeza que havia presenciado a cena de longe. Tudo ótimo, respondeu Beatriz, voltando à tarefa. É só mais um dia de trabalho. Mas não era apenas mais um dia. Aquele encontro havia despertado algo em Beatriz, uma determinação renovada. Enquanto terminava de limpar o chão, decidiu que enviaria mais 10 currículos naquela noite, que bateria em mais portas, que não desistiria até estar do outro lado daquela dinâmica de poder. O restante do turno passou num borrão de tarefas repetitivas. Limpeza dos banheiros de luxo, troca de lençóis nas suítes presidenciais, recolhimento de lixo em salões onde aconteciam eventos corporativos. Em cada ambiente, Beatriz observava o mundo ao qual aspirava a pertencer, coletando detalhes, ouvindo conversas, aprendendo o vocabulário não escrito do poder. Quando finalmente seu turno terminou, às 17 horas, Beatriz trocou o uniforme por jeans e uma blusa simples no vestiário dos funcionários. Sua colega Luciana a esperava para pegar juntas o ônibus para Botafogo. Então, você é advogada mesmo? Perguntou Luciana enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. Por que está trabalhando aqui? Beatriz ajustou a alça da mochila, onde carregava um notebook usado, seu bem mais precioso. Porque ninguém quer contratar uma advogada sem experiência, respondeu com um sorriso cansado. É o velho paradoxo. Precisam de experiência para te dar a primeira oportunidade. Mas como conseguir experiência sem a primeira oportunidade? Deve ser difícil, Luciana comentou genuinamente. Eu nem terminei o ensino médio, então para mim esse trabalho é o que consegui. Mas você... Ei, não fale assim. Beatriz a interrompeu gentilmente. Não existe trabalho mais digno que outro. A diferença é que eu estudei para seguir um caminho específico e estou frustrada por não conseguir entrar nele. O ônibus chegou, lotado como sempre no horário de pico. Elas embarcaram, espremendo-se entre outros trabalhadores cansados após um longo dia. De pé, segurando-se nas barras de apoio, Beatriz observava pela janela a cidade que tanto amava e que tanto a desafiava. O Rio de Janeiro era assim, deslumbrante e cruel na mesma medida. Em casa, um pequeno apartamento de um quarto que dividia com a amiga Paula desde os tempos de faculdade, Beatriz encontrou o silêncio. Paula, que trabalhava como enfermeira, estava de plantão naquela noite. Melhor assim. Beatriz precisava de paz para reorganizar seus pensamentos. Tomou um banho rápido, preparou um miojo, a refeição dos universitários e dos recém-formados sem dinheiro, e sentou-se à pequena mesa da cozinha com seu notebook. Abriu o e-mail e começou a redigir mais uma leva de candidaturas para escritórios de advocacia. Desta vez, porém, algo havia mudado. O encontro com Henrique Almeida, por mais desagradável que tivesse sido, acendeu uma fagulha de rebeldia nela. Em vez de usar o modelo padrão de currículo que vinha enviando,
Beatriz decidiu personalizar cada candidatura. Pesquisou a fundo cada escritório. Mencionou casos específicos que eles haviam defendido. Apontou como sua formação poderia agregar valor especificamente àquela equipe. Trabalhou até tarde da noite, enviando e-mails, atualizando seu perfil no LinkedIn, conectando-se com profissionais da área. Quando finalmente foi se deitar, passava da meia-noite. Seus olhos ardiam, mas havia algo diferente em seu peito, uma chama de esperança que se recusava a apagar. O despertador tocou às 5h30. Mais um dia, mais um turno de limpeza no Hotel Beira-Mar. Beatriz se arrastou para fora da cama, preparou um café forte e verificou seu celular. Nenhuma resposta dos escritórios ainda. Era cedo demais, claro, mas havia uma notificação no LinkedIn. Alguém havia visualizado seu perfil durante a madrugada. Henrique Almeida, CEO da construtora Almeida. Beatriz quase derrubou o celular. Por que aquele homem arrogante estaria olhando seu perfil profissional? Curiosidade? Remorso? Ou apenas para confirmar se ela realmente era quem dizia ser? Não importava. Ela tinha um turno para cumprir e contas para pagar. Vestiu o uniforme que havia lavado na noite anterior, guardou o celular e saiu para mais um dia de trabalho, tentando não pensar no encontro desagradável do dia anterior. Mas o universo tem um senso de humor peculiar. Quando Beatriz chegou ao hotel e verificou a escala do dia, seu coração afundou. Estava designada para a limpeza do salão, onde aconteceria a continuação do evento da construtora Almeida. Márcia, não tem como trocar minha função hoje? Perguntou a supervisora, tentando não soar desesperada. Márcia, uma mulher de meia-idade com olheiras permanentes e pouca paciência, nem levantou os olhos da prancheta. Impossível, Beatriz. Estamos com 3 funcionários doentes. Você vai para o Salão Diamond. E ponto final. Beatriz respirou fundo. Profissionalismo, repetiu mentalmente. Apenas faça seu trabalho e ignore aquele homem se o vir novamente. O Salão Diamond estava vazio quando Beatriz entrou com seu carrinho de limpeza. O evento só começaria às 10h, o que lhe dava tempo suficiente para preparar o ambiente sem encontrar ninguém. As mesas redondas já estavam arrumadas com toalhas brancas impecáveis, taças de cristal e arranjos de flores tropicais. Ao fundo, um banner exibia o logo da construtora Almeida e as palavras 15 anos construindo o futuro. Beatriz começou a limpar metodicamente, verificando cada canto, cada vidraça, cada detalhe que pudesse comprometer a perfeição exigida pela gerência. Enquanto trabalhava, sua mente fervilhava com pensamentos conflitantes. Parte dela desejava encontrar Henrique novamente, mostrar-lhe que seu comentário não a abalara. Outra parte implorava para que ele não aparecesse até que seu turno acabasse. Você é detalhista, tenho que admitir. A voz masculina atrás dela fez Beatriz congelar. Não precisava se virar para saber quem era. Faz parte do trabalho, Sr. Almeida. Respondeu sem interromper o que fazia, agradecendo internamente por sua voz não ter tremido. Henrique caminhou pelo salão, inspecionando os preparativos para o evento. Vestia outro terno impecável, azul marinho desta vez, e carregava uma pasta de couro legítimo. Olhei seu perfil no LinkedIn, ele disse casualmente, como quem comenta sobre o clima. Formada com honras, estágio na Defensoria Pública, monitoria em Direito Constitucional. Impressionante. Beatriz finalmente se virou para encará-lo. Não havia deboche em sua voz, mas ela manteve a guarda alta. Obrigada pela avaliação do meu currículo, respondeu, deixando transparecer uma leve ironia. Posso ajudar em algo ou o senhor só veio conferir o salão? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Henrique. Não o sorriso arrogante do dia anterior, mas algo que Beatriz não conseguiu decifrar. Na verdade, vim mais cedo para finalizar alguns detalhes da apresentação. Ele indicou a pasta que carregava. E talvez para me desculpar pelo comentário de ontem. Foi inadequado. Beatriz não esperava por isso.
Pessoas como Henrique Almeida não costumavam pedir desculpas a pessoas como ela. Havia algo mais ali. Desculpas aceitas, respondeu com cautela. Se me der licença, preciso terminar aqui antes que os convidados cheguem. Claro. Henrique assentiu, mas não se moveu. Em vez disso, abriu a pasta e retirou alguns documentos. Antes que eu me esqueça, você mencionou que está procurando oportunidades na área jurídica, certo? O coração de Beatriz acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. Estou sim. A nossa empresa está expandindo o departamento jurídico. Ele continuou, folheando os documentos como se procurasse algo específico. Principalmente por causa de um projeto habitacional em Niterói que está enfrentando algumas resistências legais. Que tipo de resistências? Beatriz perguntou antes que pudesse se conter, seu instinto jurídico falando mais alto. Henrique a observou com renovado interesse. Estamos construindo um condomínio de luxo em uma área que algumas pessoas alegam ser de preservação ambiental. Ele explicou, medindo as palavras. Mas temos todos os laudos técnicos e licenças necessárias. Beatriz conhecia bem esse tipo de caso. Durante seu estágio na defensoria, havia trabalhado em processos semelhantes, geralmente representando comunidades afetadas por grandes empreendimentos. E vocês precisam de mais advogados para lidar com os processos que certamente virão, concluiu ela, sem conseguir esconder completamente o tom crítico. Em vez de se ofender, Henrique sorriu mais abertamente. Perspicaz. É exatamente isso. Ele estendeu um cartão para ela, diferente do cartão de visitas comum. Era um convite. Estamos realizando entrevistas na próxima semana. Se estiver interessada, apareça. Pelo seu currículo, acho que poderia ser uma adição interessante à equipe. Beatriz pegou o convite incerta sobre como reagir. Era uma oportunidade, sim, mas a que preço? Defender um projeto que potencialmente prejudicaria o meio ambiente e comunidades locais ia contra tudo o que acreditava. Obrigada pelo convite, mas pense com calma. Henrique a interrompeu. Não precisa decidir agora. O salário inicial é 3 vezes o que você ganha aqui, com plano de carreira e benefícios. 3 vezes. Beatriz sentiu o peso daquelas palavras. Significava pagar as dívidas da faculdade, ajudar a mãe que morava em Petrópolis, talvez até alugar um apartamento só para si. Vou pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer. Henrique assentiu, satisfeito, e finalmente se dirigiu à mesa principal, onde prepararia sua apresentação. Beatriz voltou ao trabalho, a mente em turbilhão. O que acabara de acontecer? Era uma oportunidade legítima ou apenas um jogo para Henrique? E se fosse real, valeria a pena comprometer seus princípios? O resto da manhã passou rapidamente. Os convidados começaram a chegar, executivos e investidores em trajes formais, conversando sobre números e projetos. Beatriz terminou suas tarefas e deixou o salão discretamente, sentindo o peso do convite no bolso do uniforme. Durante seu intervalo de almoço, no refeitório dos funcionários, mostrou o convite para Luciana. Você vai, né? Perguntou a amiga, entre garfadas do arroz com feijão e frango servido pelo hotel. É a sua chance. Não sei, Lu. Beatriz respondeu, mexendo na comida, sem muito apetite. A construtora Almeida não tem a melhor reputação quando se trata de projetos sustentáveis. E você sabe como sou com essas questões. Luciana suspirou, compreensiva. Conhecia Beatriz há apenas 2 meses, mas já sabia o suficiente sobre seus valores. Olha, Bia, entendo sua preocupação, mas você pode fazer mais bem estando dentro do sistema do que fora dele. Quem sabe você não consegue mudar algumas coisas de dentro. Era um argumento que Beatriz já ouvira muitas vezes durante a faculdade. Transformar o sistema por dentro. Mas quantos haviam tentado e acabaram transformados pelo sistema em vez disso? O rádio na cintura de Luciana apitou. Márcia solicitava sua presença urgente no 3º andar. Tenho que ir. Luciana se levantou, pegando sua bandeja. Pensa no que eu disse, tá? Pelo menos vá à entrevista. Sozinha, Beatriz olhou para o convite mais uma vez.
Na próxima quinta-feira, às 14 horas. Teria que pedir para sair mais cedo ou trocar seu turno. O restante do dia transcorreu sem incidentes. Beatriz evitou o salão Diamond, ocupando-se com outras tarefas nos andares superiores do hotel. Quando seu turno terminou às 17 horas, sentia-se estranhamente exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. No caminho para casa, decidiu descer do ônibus alguns pontos antes. Precisava caminhar, clarear a mente. A praia de Botafogo não era a mais bonita do Rio, mas oferecia uma vista espetacular do Pão de Açúcar. E àquela hora, com o sol começando a se pôr, o cartão postal carioca ganhava tons dourados que sempre acalmavam seu espírito. Sentou-se na mureta da praia, observando as pequenas ondas e os barcos ao longe. Tirou o convite do bolso e o estudou novamente. Logo abaixo do nome da empresa havia uma frase: construindo não apenas edifícios, mas legados. Que tipo de legado? Murmurou para si mesma. Falando sozinha, doutora Oliveira. Beatriz se sobressaltou. Henrique Almeida estava parado a poucos metros dela, sem o paletó agora, a gravata ligeiramente frouxa. Parecia diferente do executivo impecável de horas atrás. O que está fazendo aqui? Perguntou ela genuinamente surpresa. Henrique sorriu, indicando um prédio moderno do outro lado da avenida. Moro ali. Às vezes venho caminhar depois do trabalho. Ele se aproximou mais, mas manteve uma distância respeitosa. Posso me sentar? Beatriz hesitou, mas assentiu. Afinal, estavam em um local público. O evento foi bem? Perguntou por educação. Foi produtivo, respondeu ele olhando para o horizonte. Conseguimos os investidores que precisávamos para o projeto de Niterói. Um silêncio se instalou entre eles. Não exatamente desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Por que me ofereceu a entrevista? Beatriz finalmente perguntou, encarando-o diretamente. É algum tipo de compensação por ter me tratado mal ontem? Henrique a fitou com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Você é direta, gosto disso, comentou. Não é compensação. É oportunismo no melhor sentido. Vi um talento sendo desperdiçado e pensei, por que não? Como pode saber que sou talentosa? Viu apenas meu currículo. Vi mais que isso, ele respondeu. Vi como reagiu ontem. Muitos teriam baixado a cabeça ou respondido com grosseria. Você manteve a dignidade e mostrou competência sem arrogância. Isso diz muito sobre uma pessoa. Beatriz não sabia como responder. Parte dela queria acreditar que ele era sincero, que realmente vira algo nela além da faxineira humilhada. Outra parte suspeitava de segundas intenções. Não precisa decidir agora sobre a entrevista, Henrique continuou, mas gostaria que considerasse seriamente. Vou considerar, respondeu Beatriz, levantando-se, mas tenho que ir agora. Obrigada pelo convite, de qualquer forma. Henrique também se levantou. Posso ao menos acompanhá-la até o ponto de ônibus? Não é necessário. Moro a algumas quadras daqui. Então, até quinta-feira? Perguntou ele, com um tom que misturava expectativa e incerteza. Talvez, respondeu Beatriz, sem se comprometer, e começou a caminhar em direção a seu apartamento. Sentiu o olhar de Henrique, seguindo-a por alguns instantes, antes que ele também seguisse seu caminho. Algo havia mudado naquele breve encontro à beira-mar. Não apenas a dinâmica entre eles, mas algo dentro de Beatriz. Uma curiosidade, talvez. Uma possibilidade. Em casa encontrou Paula preparando o jantar. O cheiro de temperos brasileiros preenchia o pequeno apartamento, uma bem-vinda mudança dos miojos e sanduíches que haviam se tornado sua dieta básica. Nossa, que milagre é esse? Brincou Beatriz, deixando a bolsa sobre o sofá. Recebi um extra no plantão, sorriu Paula, mexendo uma panela onde refogava cebola e alho. E achei que merecíamos uma refeição decente. Como foi o dia? Beatriz hesitou, incerta sobre como resumir tudo o que acontecera. Complicado, respondeu finalmente pegando pratos para ajudar a pôr a mesa. Recebi uma proposta de entrevista de emprego. Paula largou a colher de pau e se virou.
os olhos brilhando de excitação. Sério? Onde? Quando? Na construtora Almeida, Beatriz respondeu, vendo a expressão de Paula mudar para surpresa. É, aquela mesma construtora, e a entrevista é quinta-feira. Você vai, né? Perguntou Paula, voltando sua atenção para o fogão. Ainda não decidi. A quinta-feira chegou mais rápido do que Beatriz esperava. Após 3 dias de reflexão, conversas com Paula e uma longa ligação com sua mãe em Petrópolis, ela havia tomado uma decisão. Iria à entrevista, mas com condições claras para si mesma. Não comprometeria seus valores apenas por um salário maior. Márcia havia concordado em trocar seu turno, não sem antes fazer uma série de perguntas sobre onde Beatriz iria. Uma entrevista de emprego, foi tudo o que ela respondeu, omitindo propositalmente que seria na construtora Almeida. Agora, em frente ao espelho do pequeno banheiro, Beatriz ajustava o único conjunto formal que possuía. Uma saia lápis preta, uma blusa branca de botões e um blazer azul marinho comprado em uma liquidação 3 anos atrás. Não era nada extraordinário, mas estava limpo e bem passado. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um coque simples e ela usava uma maquiagem discreta. Você está ótima, assegurou Paula, encostada no batente da porta. Parece uma advogada de verdade. Beatriz sorriu nervosamente. Eu sou uma advogada de verdade, só não tenho um emprego de advogada. Ainda, completou Paula com um sorriso encorajador. Ainda não tem. O prédio da construtora Almeida ficava no centro financeiro do Rio, uma torre envidraçada de 30 andares que refletia o céu azul daquela manhã ensolarada. Beatriz chegou 20 minutos antes do horário marcado, parcialmente porque não queria se atrasar e parcialmente porque precisava desse tempo para acalmar seus nervos. A recepção era impressionante. Piso de mármore negro, paredes decoradas com maquetes de edifícios premiados, um painel digital exibindo projetos em andamento em diversas cidades brasileiras. Beatriz se identificou na recepção, onde uma jovem de sorriso ensaiado lhe entregou um crachá de visitante. Vigia-se 6º andar, senhorita Oliveira. O departamento jurídico fica à direita quando sair do elevador. Anuncie-se à secretária. O elevador era rápido e silencioso, uma cápsula de aço e vidro que subia sem esforço aparente. Beatriz observou a cidade diminuir pela parede transparente, sentindo-se igualmente elevada e diminuída pela grandiosidade do momento. Era isso. Sua primeira entrevista séria em um grande escritório de advocacia corporativa. No 16º andar, seguiu as instruções e logo estava sentada em uma sala de espera elegante. Outras 3 pessoas aguardavam, todas em trajes formais, mais sofisticados que o dela. 2 homens e uma mulher, todos com pastas de couro e expressões de concentrada serenidade. Competidores, Beatriz pensou. E provavelmente com experiência. Beatriz Oliveira, chamou uma secretária após alguns minutos. Pode entrar naquela sala, por favor. A doutora Cláudia a atenderá. Doutora Cláudia. Beatriz esperava ser entrevistada por Henrique. A surpresa deve ter ficado evidente em seu rosto, porque a secretária acrescentou. O doutor Henrique só participa da fase final das entrevistas. Primeiro, todos os candidatos passam pela diretora jurídica. Assentindo em compreensão, Beatriz entrou na sala indicada. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel perfeito e óculos de armação vermelha, a aguardava. Seu olhar era analítico, avaliando Beatriz dos pés à cabeça em uma fração de segundo. Senhorita Oliveira, sou Cláudia Mendes, diretora jurídica da construtora Almeida. Ela indicou a cadeira à frente de sua mesa. Por favor, sente-se. Beatriz obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar direto, como aprendera nas simulações de entrevista durante a faculdade. Então, Cláudia começou, folheando o que parecia ser o currículo de Beatriz.
Formada pela UFRJ, com especialização em Direito Ambiental e Urbanístico, experiência na Defensoria Pública. Sem experiência em advocacia corporativa. Não era uma pergunta, mas Beatriz sentiu que deveria responder. Sim, doutora. Meu foco durante a graduação foi Direito Público, mas estou aberta a novos campos de atuação. Cláudia a observou por cima dos óculos. Sabe por que está aqui, senhorita Oliveira? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Era uma daquelas questões capciosas de entrevista. Acredito que estou aqui porque o doutor Henrique Almeida viu potencial no meu perfil para contribuir com o departamento jurídico da construtora. Respondeu cautelosamente. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Cláudia. Parcialmente correto. Você está aqui porque Henrique insistiu pessoalmente em sua inclusão no processo seletivo. Ela fechou a pasta com o currículo. O que me deixa curiosa. Como vocês se conheceram? Beatriz hesitou. Deveria contar a verdade, que estava trabalhando como faxineira, que Henrique a havia humilhado e depois se arrependido. Nos conhecemos no Hotel Beira-Mar, respondeu, optando pela versão simplificada. Eu estava trabalhando lá temporariamente enquanto buscava oportunidades na minha área. Como recepcionista, indagou Cláudia, arqueando uma sobrancelha. Como auxiliar de serviços gerais, Beatriz respondeu, mantendo o queixo erguido. Especificamente na equipe de limpeza. O silêncio que se seguiu foi denso. Cláudia a estudava com uma expressão indecifrável. Interessante, disse finalmente. E como uma advogada formada com seu currículo acabou limpando o chão de um hotel? Havia um leve tom de descrença na voz dela, como se suspeitasse que Beatriz estivesse inventando aquela história. Da mesma forma que muitos recém-formados em direito, doutora, Beatriz respondeu com calma, enviando currículos, batendo em portas e recebendo não como resposta por falta de experiência. O trabalho no hotel é honesto e paga minhas contas enquanto não consigo atuar na minha área. Cláudia recostou-se na cadeira, aparentemente satisfeita com a resposta. Vamos aos pontos principais, então. Ela assumiu um tom mais profissional. Estamos expandindo nosso departamento jurídico para lidar com um volume crescente de processos relacionados a nossos novos empreendimentos. O projeto de Niterói, em particular, está enfrentando resistência de grupos ambientalistas e de algumas comunidades locais. Precisamos de advogados que possam defender nossos interesses de forma eficiente. O tom usado na palavra eficiente não passou despercebido a Beatriz. Entendo, respondeu ela. E qual seria exatamente minha função nesse contexto? Inicialmente, você trabalharia como assistente jurídica, preparando documentação, pesquisando jurisprudência, auxiliando os advogados seniores. Cláudia explicou. Com o tempo, assumiria casos menores e, dependendo de seu desempenho, poderia crescer rapidamente. E sobre o projeto de Niterói? Beatriz se arriscou a perguntar. Poderia me falar mais sobre as questões ambientais envolvidas? Um leve franzir de testa indicou que Cláudia não esperava aquela pergunta. Temos todas as licenças necessárias, se é isso que a preocupa, respondeu ela, um pouco defensivamente. As alegações dos grupos ambientalistas são infundadas e baseadas em estudos tendenciosos. Entendo. Beatriz assentiu, mantendo uma expressão neutra. Pergunto apenas para compreender melhor o escopo do trabalho. A entrevista prosseguiu com perguntas técnicas sobre conhecimentos jurídicos, situações hipotéticas e questões comportamentais. Beatriz respondeu com segurança, demonstrando domínio do conteúdo sem arrogância. Quando Cláudia finalmente indicou que haviam terminado, quase 1 hora havia se passado. Bem, senhorita Oliveira, devo dizer que estou surpresa. Ela admitiu, ajustando os óculos. Seu conhecimento técnico é sólido, apesar da falta de experiência prática em escritórios.
Vou encaminhar minha avaliação para o comitê e, se for aprovada nesta fase, será chamada para uma entrevista final com Henrique e outros diretores. Agradeço a oportunidade, doutora. Beatriz se levantou, estendendo a mão, que Cláudia apertou com firmeza. Uma última pergunta, se me permite. Cláudia disse quando Beatriz já estava na porta. Por que escolheu direito ambiental como especialização? Beatriz virou-se, sentindo que aquela poderia ser a pergunta mais importante da entrevista. Porque acredito que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental não são mutuamente exclusivos, respondeu com convicção. Com a legislação adequada e boas práticas corporativas, é possível construir o futuro sem destruir o que já temos. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Cláudia. Veremos se mantém essa posição se começar a trabalhar conosco, senhorita Oliveira. Tenha um bom dia. Ao sair do imponente edifício, Beatriz sentiu uma mistura de alívio e apreensão. A entrevista havia corrido bem, tecnicamente falando, mas ela não conseguia afastar a sensação de que estava sendo testada em níveis que iam além de suas competências profissionais. Henrique não havia aparecido, e ela não sabia se isso era bom ou ruim. Parte dela queria vê-lo, confrontá-lo, entender suas reais intenções ao oferecer aquela oportunidade. Outra parte estava aliviada por não ter que lidar com a confusa dinâmica que parecia estar se estabelecendo entre eles. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Como foi a entrevista com Cláudia? Ela pode ser intimidadora, mas é justa. Gostaria de conversarmos sobre isso? Henrique Almeida. Beatriz parou no meio da calçada, olhando fixamente para a tela do celular. Como ele havia conseguido seu número? E mais importante, porque estava entrando em contato diretamente, fora dos canais oficiais do processo seletivo. Respirou fundo, considerando suas opções. Ignorar a mensagem seria pouco profissional. Responder formalmente seria o caminho seguro. Mas algo dentro dela, talvez curiosidade, talvez um impulso mais profundo que não queria nomear, a fez digitar. A entrevista foi bem, obrigada. Sobre conversarmos. Depende do local e do assunto. Enviou antes que pudesse reconsiderar e guardou o celular, retomando seu caminho. O que estava fazendo? Flertando com o inimigo? Porque era assim que via a construtora Almeida. Uma empresa que provavelmente colocava o lucro acima do bem-estar das pessoas e do meio ambiente. E ainda assim, ali estava ela, respondendo mensagens pessoais do CEO e considerando seriamente trabalhar para eles. A vida tinha um estranho senso de ironia. A resposta de Henrique chegou quando Beatriz já estava no ônibus. Que tal o café da livraria Argumento em Ipanema? É público o suficiente para ser apropriado e privado o suficiente para conversarmos. Amanhã, às 10 horas, Beatriz conhecia o local. Uma charmosa livraria com um café elegante, frequentado por intelectuais e profissionais liberais. Território neutro, pensou. Inteligente da parte dele. Estarei lá, respondeu sucintamente, ignorando a voz de Paulo em sua cabeça, gritando que aquilo parecia mais um encontro do que uma conversa profissional. No dia seguinte, sexta-feira, Beatriz chegou ao café pontualmente às 10 horas. Optou por jeans, uma blusa branca e um blazer casual. Nem formal demais para parecer uma extensão da entrevista, nem informal demais para sugerir intimidade. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Henrique já estava lá, sentado em uma mesa no canto, vestindo calça social escura e camisa azul clara sem gravata. Parecia absorto na leitura de um livro, mas ergueu os olhos assim que ela entrou, como se tivesse um sexto sentido para sua presença. Pontual, comentou ele, levantando-se para cumprimentá-la. Aprecio isso. Pontualidade não é virtude, é obrigação, respondeu Beatriz, aceitando a cadeira que ele puxou para ela. Discordo, sorriu Henrique. No Rio de Janeiro, pontualidade é praticamente um superpoder. O comentário arrancou um sorriso relutante de Beatriz. A garçonete aproximou-se e eles pediram um expresso para ele, um cappuccino para ela. Então,
Beatriz começou assim que ficaram sozinhos. Como conseguiu meu número de telefone? Henrique teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Do seu currículo. Cláudia me deu acesso depois da entrevista. Isso não é um pouco irregular? Completamente, admitiu ele. Se quiser reportar à comissão de ética da empresa, eu entenderia. Havia algo desarmante em sua honestidade. Beatriz balançou a cabeça entre exasperada e intrigada. Por que estamos aqui, Henrique? Perguntou diretamente. Isso não faz parte do processo seletivo normal, faz? Ele a observou por um momento, como se avaliasse quanto poderia revelar. Não, não faz, respondeu finalmente. Estamos aqui porque Cláudia ficou impressionada com você, o que raramente acontece, e porque eu tenho um interesse pessoal em sua contratação. Interesse pessoal? Beatriz sentiu um leve calor subir pelo pescoço. Que tipo de interesse? Os cafés chegaram, criando uma pausa oportuna. Henrique agradeceu à garçonete e esperou que ela se afastasse antes de continuar. Não é o que você está pensando, disse ele com um meio sorriso. Apesar de achar você obviamente atraente, meu interesse é profissional. Preciso de alguém com sua perspectiva no projeto de Niterói. Beatriz franziu o senho confusa. Minha perspectiva? Sou recém-formada, sem experiência corporativa. Que perspectiva eu poderia oferecer que seus advogados experientes não têm? Henrique tomou um gole de seu café, parecendo organizar os pensamentos. O projeto de Niterói é complicado, começou ele. Estamos construindo em uma área que tecnicamente não é de preservação ambiental. Temos todos os laudos, todas as licenças. Legalmente, estamos protegidos. Mas Beatriz incentivou, sentindo que havia um grande mas chegando. Mas há uma comunidade tradicional de pescadores na região que usa aquela área há gerações, continuou ele. E alguns dos nossos estudos ambientais, digamos que eles não são tão completos quanto deveriam ser. Beatriz pousou a xícara, sua atenção totalmente capturada. Está me dizendo que a construtora Almeida falsificou estudos ambientais? Não estou dizendo isso. Henrique respondeu rapidamente, olhando ao redor, como se verificasse se alguém poderia ouvir. Estou dizendo que há aspectos do projeto que precisam ser revistos. E preciso de alguém dentro da equipe jurídica que entenda de direito ambiental e comunitário para fazer isso da forma correta. Beatriz recostou-se na cadeira, estudando-o com intensidade. Por que eu? Existem advogados ambientais experientes que você poderia contratar. Porque você não está comprometida com o status quo, respondeu ele simplesmente. Você não tem conexões com grandes escritórios ou construtoras. Não deve favores a ninguém no setor. E principalmente porque vi como você defende seus princípios, mesmo quando está em desvantagem. Como quando estava de joelhos limpando o chão do hotel. Ela não conseguiu evitar a leve acidez na voz. Henrique não desviou o olhar. Exatamente. Você poderia ter baixado a cabeça, poderia ter me xingado, poderia ter feito 1000 coisas diferentes, mas escolheu manter sua dignidade e me lembrar educadamente que as aparências enganam. Algo na sinceridade dele a desarmou. Beatriz tomou um gole de seu cappuccino, ganhando tempo para processar o que estava ouvindo. Deixe-me ver se entendi, disse finalmente. Você quer me contratar para ajudar a corrigir problemas em um projeto potencialmente ilegal que sua própria empresa está desenvolvendo? Não é ilegal, Henrique corrigiu. É eticamente questionável. E sim, quero sua ajuda para consertar isso antes que se torne um problema maior. Por quê? Beatriz perguntou, genuinamente curiosa. Por que se importa? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Henrique desviou o olhar por um momento, observando o movimento da livraria. A construtora Almeida era do meu pai, explicou, sua voz assumindo um tom mais pessoal. Ele a construiu do zero, com princípios sólidos. Quando morreu há 3 anos, assumi o comando, mas as coisas mudaram. Alguns executivos mais antigos têm pressionado por resultados cada vez maiores, mesmo que isso signifique cortar certos cantos. E você permitiu isso?
Beatriz não conseguiu esconder a censura em sua voz. Não é tão simples, Henrique suspirou. Quando você herda uma empresa desse tamanho, com milhares de funcionários dependendo de você, as decisões nem sempre são claras. Mas o projeto de Niterói foi longe demais. Preciso corrigi-lo, e preciso de alguém que não esteja comprometido com o jeito atual de fazer as coisas. Beatriz absorveu suas palavras, tentando discernir a verdade por trás delas. Henrique parecia sincero, mas ela sabia o quanto executivos podiam ser convincentes quando necessário. E se eu descobrir coisas que não posso ignorar? Perguntou. Violações graves que exigem mais do que correções internas? O olhar de Henrique se intensificou. Então espero que você faça a coisa certa, respondeu ele. Mesmo que isso signifique problemas para a empresa, para mim. Aquela não era a resposta que ela esperava. Beatriz estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação, mas encontrou apenas uma sinceridade surpreendente. Essa é uma posição estranha para um CEO, observou. Talvez eu não seja um CEO convencional. Ele deu de ombros com um meio sorriso. Ou talvez eu esteja apenas tentando impressionar uma advogada bonita com princípios fortes. Beatriz revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso. Agora você está flertando. Estou apenas estabelecendo fatos, respondeu ele, seu sorriso se ampliando. Então, o que diz? Está interessada no trabalho. Beatriz tomou o último gole de seu cappuccino, considerando cuidadosamente a proposta. Era uma oportunidade única, certamente. Um salário muito melhor do que ganhava atualmente, a chance de atuar em sua área e aparentemente com a liberdade de aplicar seus princípios. Mas também significava trabalhar para uma empresa cuja ética ela questionava, sob a liderança de um homem que ainda não sabia se podia confiar. Preciso pensar, respondeu finalmente, e gostaria de ver mais detalhes sobre o projeto de Niterói antes de tomar uma decisão. Henrique assentiu, parecendo aprovar sua cautela. Justo. Posso enviar os documentos básicos do projeto para seu e-mail, mas os estudos ambientais completos só podem ser acessados dentro da empresa. Ele pegou a conta que a garçonete havia deixado discretamente na mesa. Deixe-me pagar, por favor. Foi eu quem convidou. Beatriz permitiu, embora parte dela quisesse insistir em dividir. Quando saíram da livraria para a calçada ensolarada de Ipanema, ela não pôde deixar de notar como Henrique parecia diferente neste contexto, longe do ambiente corporativo, mais relaxado, mais humano. Quando precisa da minha resposta? Perguntou ela. Segunda-feira seria ideal, respondeu ele. Temos uma reunião do conselho na terça, onde discutiremos o projeto de Niterói. Seria bom ter você a bordo até lá. Beatriz assentiu, ajustando a alça da bolsa no ombro. Envie-me os documentos e lhe darei uma resposta até domingo à noite. Obrigado pela consideração, disse Henrique. E pelo café. Foi esclarecedor. Havia algo na maneira como ele a olhava que fez Beatriz sentir um leve tremor no estômago. Não era apenas atração física, embora isso estivesse presente. Era algo mais complexo, uma conexão que ela não esperava sentir com alguém como ele. Tenha um bom dia, Henrique, disse ela, estendendo a mão para um cumprimento formal. Ele aceitou sua mão, segurando-a talvez um segundo mais do que o necessário. Você também, Beatriz. No ônibus voltando para casa, Beatriz não conseguia parar de pensar na conversa. Parte dela queria acreditar que Henrique era sincero, que realmente queria corrigir os erros da empresa. Outra parte suspeitava que havia mais naquela história, motivações que ele não estava revelando. Então havia aquela outra questão, a que ela tentava ignorar, a inegável atração que sentia por ele, apesar de tudo. Era o tipo de complicação que não precisava em sua vida profissional, especialmente agora que finalmente tinha uma chance real de começar sua carreira. Seu celular vibrou, um e-mail de Henrique com os documentos do projeto de Niterói. Beatriz hesitou antes de abrir. Qualquer que fosse sua decisão, sabia que nada seria simples daqui para frente.
O fim de semana passou num turbilhão de análises e reflexões. Beatriz mal saiu de seu quarto, debruçada sobre os documentos que Henrique havia enviado, fazendo anotações, pesquisando no laptop e consultando seus antigos materiais de direito ambiental. Paula deixava refeições à porta do quarto, sabendo que quando a amiga entrava nesse modo de concentração total, era melhor não interromper. Os documentos revelavam exatamente o que Henrique havia dito. O projeto de Niterói era legalmente defensável, mas eticamente questionável. A área não era oficialmente classificada como reserva ambiental, mas servia como fonte de subsistência para famílias de pescadores há gerações. Os estudos de impacto ambiental, embora aprovados pelos órgãos competentes, eram superficiais em aspectos cruciais sobre a fauna marinha local. No domingo à noite, Beatriz finalmente chegou a uma decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Henrique. Aceito a proposta com 2 condições: total acesso aos estudos ambientais originais e autonomia para propor alterações ao projeto. Se as condições forem aceitas, posso começar imediatamente. A resposta veio minutos depois. Condições aceitas. Bem-vinda à equipe, doutora Oliveira. Esperamos você amanhã às 9h para assinar os documentos e conhecer seu escritório. Beatriz encarou a tela, uma mistura de excitação e apreensão agitando seu estômago. Estava realmente acontecendo. Depois de 6 meses de portas fechadas, finalmente entraria em um escritório como advogada. Você parece nervosa, observou Paula, quando Beatriz finalmente emergiu do quarto para jantar. Estou, admitiu ela, servindo-se de arroz e feijão. Aceitei o emprego. Paula abriu um sorriso largo. Eu sabia. Isso merece uma comemoração. Vinho. Melhor não. Preciso estar lúcida amanhã. Beatriz sorriu, mas seus olhos revelavam preocupação. Estou entrando em um campo minado, Paula. Este projeto tem problemas sérios. E você vai consertá-los. Paula afirmou com confiança, sentando-se à frente da amiga. Se existe alguém capaz de navegar por questões éticas sem perder o norte, é você, Bia. Espero que você esteja certa, suspirou Beatriz, porque estarei sozinha lá dentro. E Henrique Almeida, ele é uma incógnita atraente pelo que você descreveu, brincou Paula com um sorriso malicioso. Para! Isso é o que torna tudo mais complicado, Beatriz protestou, sentindo o rosto esquentar. Não posso me envolver com meu chefe. Seria antiético e incrível, completou Paula, rindo da expressão escandalizada da amiga. Mas estou brincando. Sei que você é profissional demais para isso. Só tome cuidado para não se tornar a inimiga número 1 da empresa se começar a apontar problemas. As palavras de Paula ecoaram na mente de Beatriz durante toda a noite, perturbando seu sono. Quando finalmente adormeceu, sonhou com documentos que se transformavam em ondas do mar, engolindo uma pequena vila de pescadores, enquanto Henrique observava de longe, seu rosto uma máscara indecifrável. Na manhã seguinte, Beatriz se apresentou pontualmente às 9h na recepção da construtora Almeida. Vestia um conjunto de calça e blazer cinza, um investimento em que gastara boa parte de suas economias no sábado, com uma blusa branca e sapatos pretos discretos. Seus cabelos estavam presos em um coque profissional, e ela carregava uma pasta com suas anotações sobre o projeto. Foi recebida por Cláudia Mendes, que parecia ligeiramente surpresa com sua presença. Henrique me informou sobre sua contratação especial, disse ela, conduzindo Beatriz pelos corredores do 26º andar. Devo admitir que foi incomum. Normalmente temos um processo seletivo mais extenso. Compreendo, respondeu Beatriz, mantendo a postura ereta. Espero poder provar que a decisão foi acertada. Cláudia a observou com uma expressão analítica. Sua principal função será auxiliar na revisão dos aspectos ambientais do projeto de Niterói, explicou ela. Henrique mencionou que você terá considerável autonomia. O tom deixava claro que Cláudia não estava totalmente confortável com esse arranjo.
Dentro dos parâmetros jurídicos da empresa, naturalmente, respondeu Beatriz diplomaticamente. Chegaram a uma sala de tamanho médio, com uma mesa de trabalho, computador, estantes para documentos e uma pequena mesa de reuniões. A vista para a Baía de Guanabara era espetacular. Este será seu escritório, informou Cláudia. Henrique pediu que você fosse instalada próximo ao departamento ambiental, não dentro da equipe jurídica. Outro desvio dos procedimentos padrão. Beatriz assentiu, compreendendo cada vez mais que sua posição ali seria peculiar. Nem totalmente parte da equipe jurídica, nem totalmente independente. Os documentos para assinar estão sobre a mesa. Henrique virá vê-la após a reunião da diretoria por volta das 11 horas. Se precisar de algo, minha secretária pode ajudar. Cláudia se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Um conselho, doutora Oliveira. Tread lightly. Pise com cuidado. Existem muitos interesses envolvidos neste projeto. Quando ficou sozinha, Beatriz inspirou profundamente, absorvendo a realidade de seu novo ambiente de trabalho. Da faxina de um hotel para um escritório com vista para a Bahia em menos de uma semana. A vida tinha caminhos surpreendentes. Examinou os documentos de contratação. Salário 3 vezes maior que o do hotel, plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte e uma cláusula incomum garantindo sua autonomia técnica nas avaliações ambientais. Henrique havia cumprido sua palavra. Assinou os papéis e começou a organizar seu novo espaço. Por volta das 11 horas, como prometido, Henrique apareceu à porta. Vestia um terno escuro impecável, mas seu sorriso era caloroso, quase conspiratório. Então, como se sente no seu primeiro dia como advogada corporativa? Perguntou, entrando e fechando a porta atrás de si. Ainda estou me adaptando à ideia, respondeu Beatriz honestamente. É uma mudança e tanto, do uniforme de limpeza para este escritório. Uma mudança merecida. Henrique se aproximou, observando as anotações que ela já havia espalhado sobre a mesa. Vejo que já começou a trabalhar. Tenho muitas perguntas sobre os estudos ambientais. Beatriz apontou para suas anotações, principalmente sobre o impacto na comunidade pesqueira local. Henrique assentiu, seu semblante ficando mais sério. Terá acesso a tudo isso. Na verdade, reservei amanhã para visitarmos o local. Quero que você veja com seus próprios olhos. Beatriz ergueu as sobrancelhas, surpresa. Vamos a Niterói? Juntos? É importante que você compreenda o contexto completo, explicou ele. Os documentos contam apenas parte da história. Além disso, seria bom você conhecer a comunidade afetada. A proposta fazia sentido profissionalmente, mas Beatriz não pôde deixar de sentir uma pontada de apreensão. Passar um dia inteiro com Henrique, longe do ambiente corporativo, afastou o pensamento, concentrando-se no aspecto profissional. Parece uma boa ideia, concordou. A que horas saímos? Passarei para pegá-la às 8 horas, respondeu ele. Vista-se confortavelmente. Vamos caminhar bastante. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta se abriu e um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e expressão severa, entrou sem bater. Parou ao ver Henrique ali. Ah, aqui está você, disse ele, ignorando completamente a presença de Beatriz. Ricardo está esperando no seu escritório para discutir as alterações no orçamento de Niterói. Henrique manteve a compostura, mas Beatriz percebeu um leve enrijecimento em sua postura. Victor, esta é Beatriz Oliveira, nossa nova assessora jurídica para questões ambientais, apresentou ele formalmente. Beatriz, este é Victor Mendonça, diretor financeiro e membro do conselho. Victor lançou um olhar avaliativo para Beatriz, o tipo de olhar que ela conhecia bem, que media seu valor baseado apenas em sua aparência. Assessora ambiental, repetiu ele com leve desdém. Não me lembro de aprovarmos essa contratação no conselho. Foi uma decisão executiva, respondeu Henrique, seu tom cordial mas firme, dentro de minhas prerrogativas como CEO. Os dois homens se encararam por um momento tenso.
Beatriz sentiu o peso de dinâmicas de poder que existiam muito antes de sua chegada. Bem, seja bem-vinda, doutora Oliveira. Victor finalmente disse, sem qualquer sinceridade. Espero que entenda a importância do projeto de Niterói para nossas metas financeiras deste ano. Obrigada, senhor. Mendonça, respondeu Beatriz, mantendo o profissionalismo. Estou aqui para garantir que o projeto seja não apenas lucrativo, mas também legalmente sólido e ambientalmente responsável. Um leve sorriso surgiu no rosto de Henrique ao ouvir sua resposta. Victor, por outro lado, franziu o senho. Ambientalmente responsável. Claro, murmurou ele. Henrique, Ricardo está esperando. É urgente. Estarei lá em 1 minuto, prometeu Henrique. Quando Victor saiu, Henrique soltou um suspiro. Victor é da velha guarda, explicou. Foi braço direito do meu pai por décadas. Vê questões ambientais como obstáculos irritantes aos negócios. E você? Perguntou Beatriz, estudando sua expressão. Como as vê? Henrique pareceu considerar a pergunta com seriedade. Eu as vejo como o futuro, respondeu finalmente. Um futuro no qual precisamos aprender a prosperar sem destruir. Mas estou em minoria no conselho, por enquanto. Havia sinceridade em suas palavras, ou pelo menos Beatriz queria acreditar que sim. Ele caminhou até a porta. Preciso ir. Ricardo realmente está esperando, disse, com um meio sorriso. Seu crachá dá acesso a todos os documentos do projeto no sistema. Sinta-se à vontade para explorar, e nos vemos amanhã, às 8. Quando ele saiu, Beatriz finalmente se permitiu relaxar na cadeira. O breve encontro com Victor deixara claro que sua posição ali seria delicada. Havia forças dentro da empresa que não veriam com bons olhos qualquer tentativa de alterar o projeto de Niterói. E quanto a Henrique, era realmente um CEO preocupado com questões ambientais ou apenas alguém habilidoso em dizer o que ela queria ouvir? E por que, apesar de todas as suas reservas, ela continuava sentindo aquela inexplicável atração por ele? Suspirou, voltando sua atenção para o computador. Teria tempo para decifrar Henrique Almeida depois. Agora, precisava entender completamente o projeto de Niterói e seus impactos. Afinal, não estava ali como uma mulher interessada em um homem atraente, mas como uma advogada com um trabalho importante a fazer. Na manhã seguinte, pontualmente às 8h, Beatriz aguardava na calçada em frente ao seu prédio. Havia optado por calça jeans, blusa de manga curta e tênis confortáveis, como Henrique sugerira. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo prático. Um Range Rover preto parou suavemente à sua frente e Henrique baixou o vidro do motorista. Bom dia, sorriu ele. Pronta para conhecer Niterói? Durante a travessia da ponte Rio-Niterói, conversaram sobre aspectos técnicos do projeto, mantendo um tom estritamente profissional. Beatriz notou que Henrique estava vestido de forma casual, calça caque, camisa azul com as mangas dobradas e sapatos de couro mais apropriados para a caminhada que para um escritório. Parecia mais jovem, mais relaxado. É ali, apontou ele, quando finalmente chegaram à área costeira onde o condomínio seria construído. Era uma enseada belíssima, com águas azul esverdeadas, encontrando uma faixa de areia clara. Ao fundo, uma pequena vila de pescadores com casas coloridas e simples. De um lado da enseada, uma área delimitada com placas da construtora Almeida. É mais bonito do que imaginei, comentou Beatriz enquanto desciam do carro. E é exatamente por isso que a área é tão valorizada, respondeu Henrique. Venha, quero te mostrar algo antes de visitarmos a comunidade. Ele a conduziu por uma trilha que subia levemente até chegarem a um mirante natural. De lá, tinham uma visão panorâmica da enseada, da vila e da área demarcada para a construção. O projeto original ocupa toda esta área, explicou Henrique, traçando um amplo arco com a mão, incluindo esta parte da encosta, que seria terraplanada para as mansões de alto padrão. Beatriz observou com atenção. Mesmo para olhos leigos, era evidente que a intervenção seria massiva.
Isso alteraria completamente o regime de águas na enseada, concluiu ela, afetando diretamente a pesca artesanal. Exatamente, assentiu Henrique. Os estudos que a empresa apresentou minimizam esse impacto. Dizem que seria temporário e compensado pela geração de empregos. Beatriz franziu o senho. Empregos temporários de construção civil versus o sustento permanente de famílias que vivem da pesca há gerações, ponderou. Não me parece uma compensação justa. É o que venho tentando explicar ao conselho, concordou Henrique. Mas Victor e os outros diretores só veem os números. Um condomínio de luxo geraria muito mais lucro que qualquer projeto menor ou sustentável. Eles desceram o mirante e caminharam em direção à vila. Conforme se aproximavam, Beatriz observava o ritmo tranquilo da vida local. Barcos coloridos atracados, redes de pesca secando ao sol, crianças brincando na areia. Um homem idoso, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas, os avistou e veio ao encontro deles. Seu Henrique cumprimentou ele com uma mistura de respeito e cautela. Veio ver nosso problema de novo? Bom dia, seu Joaquim, respondeu Henrique, apertando a mão dele. Esta é Beatriz Oliveira, advogada ambiental. Está me ajudando a revisar o projeto. O olhar de seu Joaquim para Beatriz era de esperança contida. Seja bem-vinda, doutora, disse ele. Quer conhecer nossa vila? A manhã transcorreu com Beatriz, conversando com os moradores, ouvindo suas histórias, entendendo a profunda conexão daquela comunidade com o mar e aquela enseada específica. Henrique manteve-se discretamente ao fundo, permitindo que ela conduzisse as conversas sem interferência. Ao meio-dia, sentaram-se em uma pequena peixaria à beira-mar, onde seu Joaquim insistiu em servir-lhes o melhor peixe fresco de Niterói. Eles confiam em você, observou Beatriz quando finalmente ficaram sozinhos. Por quê? Henrique tomou um gole de água antes de responder. Meu pai cresceu em uma vila como esta, antes de construir a empresa, revelou ele. Nunca esqueceu suas origens. Quando começou a construtora, tinha valores muito claros sobre respeitar comunidades tradicionais. Eu cresci ouvindo essas histórias. E o que aconteceu? Ele morreu, a empresa cresceu, abriu capital e outros valores se tornaram prioritários. Henrique suspirou. Eu deveria ter sido mais firme desde o início, mas estava inseguro, tentando provar que podia liderar tão bem quanto ele. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua confissão que tocou Beatriz profundamente. Ainda não é tarde para mudar o rumo, disse ela suavemente. É exatamente o que estou tentando fazer. Ele sorriu, olhando-a nos olhos. Com sua ajuda. O almoço foi servido, interrompendo o momento de conexão entre eles. Beatriz percebeu que algo estava mudando em sua percepção de Henrique. Não era apenas o CEO arrogante do primeiro encontro, nem apenas o executivo charmoso tentando impressioná-la. Era um homem complexo, lutando para honrar um legado enquanto enfrentava pressões corporativas reais. Após o almoço, visitaram a área demarcada para a construção. Henrique mostrou os marcos do projeto original e, para surpresa de Beatriz, revelou um conjunto de plantas alternativas que havia encomendado secretamente. Este seria um projeto reduzido, ocupando apenas esta parte da encosta, preservando o regime de águas da enseada, explicou ele, desenrolando as plantas sobre o capô do carro. Menos unidades, mais caras, com apelo ecológico como diferencial de mercado. Beatriz estudou as plantas com interesse crescente. Isso poderia funcionar, murmurou, analisando os detalhes. Ainda seria lucrativo, mas com impacto ambiental minimizado e preservando a comunidade. O problema é convencer o conselho. Henrique guardou as plantas. A reunião decisiva é na próxima semana. Precisamos de argumentos jurídicos sólidos e de uma apresentação impecável. Nós? Questionou Beatriz, arqueando uma sobrancelha. Somos uma equipe agora, não somos? Henrique sorriu, aquele sorriso que fazia algo dentro dela se agitar. Quando retornavam para o carro, o céu começou a escurecer rapidamente.
Uma tempestade de verão se aproximava. Acho melhor voltarmos para o rio antes que a chuva nos pegue, sugeriu Henrique, olhando para as nuvens carregadas. Não tiveram tempo. A poucos metros do carro, a chuva desabou violentamente. Correram, mas em segundos estavam encharcados. Dentro do veículo, Henrique ligou o ar-condicionado para desembaçar os vidros, enquanto Beatriz torcia o cabelo molhado. Desculpe por isso. Ele riu, passando a mão pelos próprios cabelos pingando. Não chequei a previsão do tempo. Está tudo bem. Beatriz também ria, a situação quebrando completamente qualquer formalidade restante entre eles. Um pouco de água não mata ninguém. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o som da chuva pareceu ser a única coisa no mundo. Henrique se inclinou levemente em sua direção, hesitando. Beatriz, O celular dele tocou, rompendo o momento. Era Victor, exigindo sua presença imediata no escritório para uma reunião de emergência sobre o projeto. Henrique desligou com visível frustração. Precisamos voltar, disse, dando partida no carro. Parece que descobriram sobre nossa pesquisa de campo de hoje. A viagem de volta foi tensa e silenciosa. Beatriz percebia que algo importante estava em jogo e que os próximos dias seriam decisivos. Quando chegaram ao prédio da construtora, Henrique estacionou e virou-se para ela. Não vou pedir que suba comigo agora. Esta é uma batalha que preciso enfrentar sozinho primeiro, disse ele. Mas amanhã podemos começar a trabalhar na apresentação alternativa. Estarei lá às 8, prometeu Beatriz. Antes de sair do carro, Henrique segurou gentilmente sua mão. Obrigado por hoje, por ver o que eu vejo. Os dias seguintes foram intensos. Beatriz e Henrique trabalharam incansavelmente na proposta alternativa, construindo argumentos jurídicos, ambientais e até financeiros para defender o projeto reduzido. As noites se estendiam no escritório, com jantares pedidos e conversas que gradualmente se tornavam mais pessoais. Beatriz aprendeu sobre a infância de Henrique, a relação complexa com o pai, o peso de herdar um império. Ele, por sua vez, conheceu a história dela, a mãe solo, que se sacrificara para que a filha estudasse, os princípios inabaláveis, os sonhos de usar o direito para fazer diferença. Na véspera da reunião decisiva do conselho, estavam finalizando a apresentação quando Victor apareceu inesperadamente no escritório de Beatriz. Impressionante o quanto você influenciou Henrique em tão pouco tempo, comentou ele com mal disfarçada hostilidade. Talvez devêssemos oferecer a você uma posição no conselho. Apenas fiz meu trabalho, Sr. Mendonça, respondeu Beatriz calmamente. Analisar os riscos jurídicos e ambientais do projeto original. Riscos que existem apenas nos olhos de quem quer vê-los. Victor se aproximou intimidador. Tenho uma proposta para você, doutora Oliveira. Um bônus considerável se convencer Henrique a seguir com o projeto original. Digamos, o suficiente para quitar suas dívidas estudantis? Beatriz sentiu um calafrio. Como ele sabia sobre suas dívidas? Isso seria antiético e possivelmente ilegal, Sr. Mendonça, respondeu, mantendo a voz firme. E demonstra exatamente por que o projeto original é problemático. Victor sorriu friamente. Pense bem, oportunidades como esta não aparecem duas vezes na vida de alguém que há uma semana estava limpando pisos. A porta se abriu e Henrique entrou, parando abruptamente ao ver Victor. Algum problema aqui? Perguntou, seu tom alertando que havia captado a atenção na sala. Apenas conhecendo melhor nossa nova advogada, respondeu Victor, dirigindo-se à saída. Até amanhã, na reunião. Quando ficaram sozinhos, Henrique se aproximou de Beatriz. O que ele disse? Tentou me subornar, respondeu ela simplesmente, para que eu te convencesse a seguir com o projeto original. A expressão de Henrique endureceu. Isso acaba amanhã, prometeu ele, de um jeito ou de outro.
A reunião do conselho na manhã seguinte foi tensa desde o início. Victor e seus aliados argumentaram veementemente pelo projeto original, citando projeções de lucro, compromissos com investidores e prazos já estabelecidos. Quando chegou a vez de Henrique, ele surpreendeu a todos, chamando Beatriz para apresentar juntos a proposta alternativa. Com eloquência e precisão técnica, ela explicou os riscos jurídicos do projeto original, os potenciais processos de comunidades afetadas e o dano reputacional à empresa. Henrique, por sua vez, apresentou a visão econômica. Um empreendimento menor, mais exclusivo, com diferencial sustentável, que poderia estabelecer um novo padrão para a construtora no mercado de imóveis de luxo. Ao final, Henrique fez um movimento inesperado. "E como CEO e acionista majoritário, tenho a palavra final", declarou ele. "Mas quero que esta seja uma decisão coletiva. Votaremos e respeitarei o resultado." A votação foi acirrada. O resultado é empate. Com direito ao voto de desempate, Henrique olhou para Beatriz por um breve momento antes de anunciar: "O projeto reduzido será implementado. E este será o novo padrão da construtora Almeida daqui para frente." Victor se retirou furioso, seguido por alguns aliados. Os demais conselheiros, impressionados com a apresentação, permaneceram para discutir os próximos passos. Horas depois, quando finalmente ficaram sozinhos no escritório de Henrique, ele se aproximou de Beatriz. "Conseguimos", sorriu ele, exausto, mas radiante. "Você conseguiu", corrigiu ela. "Foi sua decisão final, que não teria acontecido sem você." Henrique segurou suas mãos. "Sabe o que mais gostei em tudo isso? Que começou com uma vassoura." Beatriz riu, lembrando-se daquele primeiro encontro humilhante no hotel. "Com essa vassoura você não vai longe", citou ela, imitando o tom arrogante que ele usara. "O maior erro de avaliação da minha vida." Henrique se aproximou mais. "Você iria longe com ou sem mim, Beatriz Oliveira. Só estou feliz por estar ao seu lado nessa jornada." Desta vez, quando ele se inclinou, não houve telefonema para interrompê-los. O beijo foi suave a princípio, depois mais intenso, libertando sentimentos contidos por dias que pareciam uma eternidade. "Isso é extremamente antiético, Dr. Almeida", murmurou ela contra seus lábios, sem realmente se afastar. "Sou sua subordinada." "Então talvez você devesse ser promovida", sorriu ele. "A diretora do novo departamento de sustentabilidade da construtora Almeida." Respondendo diretamente ao conselho, não a mim. Beatriz se afastou levemente, estudando seu rosto. "Está falando sério?" "Completamente", assentiu Henrique. "É a evolução natural do que começamos hoje e resolve nosso conflito de interesses." Uma semana depois, Beatriz retornou ao Hotel Beira-Mar, não como faxineira, mas como representante da construtora Almeida, para oferecer a Luciana e outros funcionários bolsas de estudo financiadas pela nova iniciativa de responsabilidade social da empresa. Enquanto esperava na recepção, lembrou-se de como tudo começara ali, naquele saguão de mármore, com um comentário arrogante e um cartão de advogada. O universo tinha caminhos misteriosos de realizar sonhos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Henrique. "Jantar na comunidade de Niterói hoje? Seu Joaquim está nos esperando para comemorar a aprovação do projeto revisado." Beatriz sorriu, respondendo rapidamente: "Estarei pronta às 7h. E desta vez vou verificar a previsão do tempo." Guardando o celular, ela olhou ao redor, para o luxuoso hotel onde sua jornada havia começado. De faxineira a diretora, de humilhada a respeitada, de solitária a amada. A vida realmente podia mudar em um instante. Às vezes, tudo o que era preciso era a coragem de entregar um cartão e afirmar seu valor, mesmo quando o mundo duvidava.